paz de Deus, tudo bem? Me chamo Júlia, eu moro na Espanha faz 13 anos, sou casada com espanhol, tenho 2 filhos, o Gabriel e a Chloe. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês para falar sobre jejum, porque tem um vídeo gravado aí e ficou algumas dúvidas, algumas pessoas perguntando como fazer jejum, né? O jejum espiritual, porque o jejum para emagrecer é totalmente diferente do jejum espiritual. Por quê? Porque o jejum espiritual tem que ter propósito, tem que ter entrega, tem que ter oração, tem que ter comunhão, né? É um tempo que você vai tirar da sua vida para você ficar em comunhão com Deus. Então não pode fazer de qualquer maneira, sabe? Então, primeiramente, o jejum é espiritual. Tem que ter propósito. Um jejum sem propósito não é um jejum, sabe? Assim, porque a minha experiência que eu tenho, primeiramente, eu acho que o jejum, quando as pessoas chegam a jejuar, é quando tá no extremo, quando quer uma resposta de Deus, né? E tá no extremo da prova, da vida material, espiritual, não encontra uma resposta. Então, assim, eu indico muito, né, esse jejum. E, gente, primeiramente, né, igual eu falei, tem que ter propósito. Você faz um propósito com Deus, quantos dias você vai ficar jejuando e as horas que você vai jejuar. E cada um faz da sua maneira. Quanto mais horas você ficar, é melhor, porque você vai estar mais no espírito. Mas tem muitas pessoas que não podem, por termo de saúde, ou mesmo porque não está acostumado a fazer. Então, as pessoas que não estão acostumadas a fazer jejum, sempre começam a fazer por menos horas, sabe? Faz 6 horas, 8 horas, mas faz um jejum de qualidade. Essa hora que você for fazer o jejum, você fica mais na comunhão, você ora mais, você busca mais a Deus, entendeu? Então tem que ser um jejum assim, uma coisa muito espiritual. Não adianta ficar também 3 dias sem comer, não orar, não buscar, não jejuar. Não tem comunhão com Deus, entendeu? Então o jejum, primeiramente, a pessoa tem que ficar o máximo possível na comunhão, no espírito, não conversar muito, não falar muito da vida dos outros, igual tem pessoas que ficam sem comer, mas tem a boca que só Jesus na causa, né? Então, falar menos, ficar mais na comunhão. Vai vir os levantes do adversário? Vai vir. Mas tem que ficar na comunhão, entendeu? Então, estabeleça um propósito. Senhor, estou fazendo esse jejum para que tu me esclarece sobre isso. Senhor, para que tu abra uma porta de trabalho. Senhor, para que tu ajude o meu filho. Estabeleça um propósito. Lembrando que nem tudo que você vai querer, Deus vai te dar. Às vezes o não de Deus é uma resposta para você, entendeu? Você tem que estar preparado pro não de Deus também, tá bom? Nem tudo que a gente quer é da vontade de Deus, em primeiro lugar, né? Então você faz um propósito com Deus. Você vai deixar de comer naquele horário que a gente conta às 6 da tarde, às 18 horas, eu vou começar meu jejum. Você ora, fala, Senhor, eu entrego esse jejum nas tuas mãos com este propósito até certo horário. Fala com Deus e lê salmo, faz oração, fica na comunhão, cante, faz oração de meia hora, sabe? Uma oração virtuosa, conversa com Deus, né? E entrega esse propósito. E durante esse horário, procura estar na comunhão, gente. Procura estar na comunhão. E no outro dia, quando você terminar o jejum, você vai e ora outra vez, fala, Senhor, eu te entrego esse jejum na sua mão, entrego esse jejum para ti, aceito, Senhor. Mesmo que seja fraco, seja pequeno, mesmo que eu não fiz da maneira do que Deus quer, né? Porque às vezes a gente faz as coisas, não é assim, na simplicidade, mas Deus aceita, entendeu? Deus aceita o jejum. Entrega aquele jejum, estipula quantos dias que você vai ficar,
O dia que você não aguentar, você, mesmo assim você entrega. Se você ficar 3 horas, ficou na comunhão e não conseguiu, você vai lá e entrega aquele jejum. Você tem que entregar o jejum. Aí você pode fazer um jejum, ficar sem comer nada durante esse período, ou comer menos. Eu falo, o jejum, quanto menos você comer, melhor. Porque há guerras espirituais na vida da gente que a gente só vence com jejum e oração. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que entrar no espírito para as guerras espirituais, coisas espirituais que estão amarradas, ser desamarrada. Então eu, pela minha experiência que eu tive, quanto menos você ficar comendo, melhor. O jejum que eu fiz para Deus me responder e falar comigo claro a claro, cara a cara, e me responder tudo, foi eu deixar de comer. Eu fazia uma comida diária. Por exemplo, eu comia hoje às 3 da tarde. Ficava até outro dia, até às 3 da tarde sem comer nada, só bebia café. Só bebia café e água. E Deus respondeu meu jejum. Falou comigo, me esclareceu, abriu minha mente, entendeu? Então, tem que ter propósito, tem que ter entrega, tem que orar, tem que ler Salmo 91, Salmo 27, Salmo 17, Salmo 51. E tem vários salmos que você tem que ler, né? Que Deus colocar no seu coração. Mas um dos salmos mais poderosos é o 3, o 7, o 17, o 51, o 27. O 91 você tem que ler ele todos os dias, quando você começar o jejum. E ter fé que Deus vai responder. E ficar na comunhão. Até no canto do pássaro você vai ver Deus através do jejum. Então o jejum é uma coisa maravilhosa. Abre portas assim espirituais muito grandes. E a única coisa que eu vou falar para vocês que vai começar a fazer jejum pode ter certeza, Deus vai te responder. Mas aceita também o não de Deus, sabe? Às vezes você quer muito uma coisa, mas pode ser que aquilo que você quer não é da vontade de Deus. Então aceita o não de Deus também, tá? E Deus vai fazer uma grande obra. Pode ter certeza, se você fazer o jejum de coração, de alma, Deus vai te responder. Você que tá vendo esse vídeo, Deus vai te responder e vai te dar a resposta que você precisa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Compartilha, gente, pra chegar a mais pessoas, para que mais pessoas se acerquem a Deus. Por quê? Porque são dias difíceis na Terra, são dias que o mundo está, glória a Deus, caminhando sem volta atrás. São dias difíceis. Então o povo precisa se arrepender, precisa jejuar, fazer jejum espiritual, pedir perdão para Deus, né? Pelos seus pecados, né? Fazer essa entrega, porque senão as pessoas não vão aguentar o que tá para vir no mundo. Deus vai guardar a sua igreja, mas a igreja também não está livre das coisas que vai acontecer. Se você não estiver firme em Deus, firme em Jesus Cristo, firme na rocha, se você não tiver comunhão com Deus, não vai aguentar, não aguenta a prova. Então, faz um jejum de 3 dias, começa com 3 dias, não precisa fazer 21 dias, faz de 3 dias, separa 12 horas do dia, pra você ficar na comunhão, você orando, e assim, vai chegar um tempo que o jejum espiritual vai virar um estilo de vida para você. Entendeu? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida a mais, vocês deixem aí no comentário, eu respondo vocês. Mas lembrando, gente, jejum tem que ter propósito e tem que ser entrega. Você começa o jejum e depois tu tem que entregar aquele jejum como um sacrifício a Deus. E quanto menos você comer, é melhor. Porque tem gente que fala, eu vou deixar de comer isso e depois se entupe de comer outras coisas. Quanto mais você ficar no espírito, vai ser melhor. Sim, isso é uma coisa que eu presenciei
E eu fiz de todas as maneiras que vocês imaginar. O melhor jejum é fechar a boca. Comer o menos possível. Eu fazia uma refeição diária, né? Comia um pouquinho. E você vai ver, gente, que o nosso corpo, ele não necessita tanto de comida, né? Nós não precisa comer muito. Às vezes a gente come por ansiedade, por estar triste, por não conseguir aquilo que a gente quer. Mas o jejum te traz isso, essa paz espiritual. Você fica em paz, né? Você fica em paz, você fica mais no espírito, você vê que você não precisa de tanta coisa, sabe? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentário. E se vocês sentirem de passar esse vídeo para alguém, né, que querem fazer jejum, compartilha, tá bom? Deus abençoe vocês. E sempre lembra que o Senhor, Deus é tudo na nossa vida, sabe? Às vezes acontecem coisas na nossa vida, a gente pensa assim, o Senhor não tá comigo, vou desistir, tá tudo dando errado, né? Se der certo, mas pode ter certeza que tudo passa na nossa vida, tudo passa, tudo tem um começo, um meio e um fim. Eu passei por um grande deserto, ainda estou nele. Eu acredito que estou no final, que Deus está falando que eu estou no final do deserto. Mas Deus esteve comigo em todo momento. Há momento que eu chorei, que eu gritei. Ainda vou chorar, porque eu sei que não terminei o deserto ainda que eu estou passando. Mas esse vai ser um outro vídeo, quando Deus me tirar totalmente desse deserto. Eu vou gravar um vídeo para vocês, tá bom? Fica com Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem entrar dentro do seu coração, vem entrar dentro da sua alma, e que a paz de Deus venha chegar dentro de você, tá bom? Não há nada impossível para Deus, nada. A única coisa que impede nós chegar a Deus é a nossa desobediência, tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus, tchau!